Arboleda no Grêmio, que história é essa? Foi o Marcos Souza lá da GZH, é uma imprensa lá gaúcha que faz um trabalho de credibilidade. E aí ele trouxe a seguinte informação e a gente vai trazer o que a gente conseguiu, tá? Não dá pra esquecer o que aconteceu no Paulista mesmo, mas o presidente Casares está insistindo no assunto. Sgarbi! Meu Deus! Não deixa assim, hein? Cara, o que o Paulistinha não vai fazer com a vida desse cara? Mas, enfim. O Paulistinha que todos gostariam. Não, isso é meu papo. Sgarbi, de verdade, o Subeldia, lá no começo da temporada, nos Estados Unidos, a terra que você frequentou também, na Disney, ele declarou que o São Paulo era favorito a ganhar a Libertadores. Eu lembro disso. Você está com o seu técnico? Não, podem dar risada, cara. Mas o São Paulo é um forte concorrente. Eu sei quem não é concorrente, é o Corinthians. Deixa eu pegar os dois aqui no meio. Cadê você? Estamos disputando aí. Vocês estão de férias. Vocês estão de férias, gente. Eu sei quem... Onde você tá? Ele perguntou. Sai fora. Eu tô aqui. E o senhor tá onde? Eu tô vendo que o senhor tá aí. Você tá bem? Sobre Libertadores, eu sei quem não é favorito, quem não vai ganhar, que é o Corinthians. O São Paulo tem Libertadores não chance tá de estar na mais, velho. Não Libertadores. tá mais. Nós nem queremos essa competiçãozinha aí que Você nós não tem ganhamos chance de sair ganhar, invicto. eu tenho, tá bom? Não Então dá uma queremos mais sair, segurada. não. E você não entende nada de Libertadores, então fica quieto. Ganhamos invicto e saiu, nós não queremos mais não. Uma vez só e com a arbitragem ali. Mas, Rê, sobre o São Paulo no modo geral, pra mim, por que não? Ano passado que o Botafogo tinha uma máquina, o São Paulo foi eliminado no Morumbi da forma que foi, assim, nos pênaltis, depois de jogar bem o segundo tempo, com gols perdidos. Perdeu um pênalti até no jogo. São Paulo teve chance, por que não? Enquanto o Novo Horizontino a falta. Eu tô falando aqui do jogo, ele dá uma segurada. Então, pra mim, é uma competição que com certeza vai ser o foco do São Paulo. O ano passado, você fala com qualquer pessoa internamente, jogador, comissão, vai falar, putz, aquele título ficou... Aquele jogo que ficou O marcado. São Paulo, ele desanimou na temporada. Assim, nitidamente o São Paulo caiu de rendimento depois que foi eliminado da Libertadores. Posso cravar aqui? O São Paulo vai ser campeão da Libertadores esse ano. Nossa, é isso aí. Posso dar uma opinião? É isso aí. Para aí, você falou que seria paulista também. Mas o Paulista ficou pro timinho ali do Ronaldo. Marco Aurélio Cunha, manifeste-se. Libertadores é para time que tem tradição em Libertadores. Tem aqueles que tentam. Tem que ter tradição. E quem tem tradição tem chance. O Boca que não está, por exemplo. A gente falava do Boca, o Boca é o Boca. O Boca ir na Bomboneira. Podia ser o time que fosse, o Boca era candidato ao título. Cada arbitragem também, né? Sempre será candidato a qualquer título de Libertadores. Então o Independiente da Argentina, que tem 7, então o Independiente já começa favorito. Não, mas o Independiente tá na Sul-Americana. Então, mas é isso. Se Libertadores, se tradição ganhasse jogo, eu sei que é importante, mas não é só isso. O Independente tá na A Sul-Americana. hora que o árbitro vê o São Paulo, ele respeita mais o seu jogo. Ao árbitro. Eu vim em Fala isso pro 2016. Flávio Rodrigues de Souza. O Paulista não deu certo. Eu vim em 2016. O Paulistão foi lindo igual no Horizonte. Meteram a mão no São Paulo. Aqui não, aqui não respeita. Por que esses caras... Desculpa, calma aí. Por que esses caras... O Capelano, se fala Libertadores, pra ele tem que abrir o dicionário. O Chico vai jogar a Série B em 2027. Eu sou tri da Vai jogar a Série Libertadores, B em tá? Desculpa aí. 2026. Vai jogar a Série B em 2026. O Ronaldo se fala de Libertadores. Invicto. Como é que é o Ronaldo? Vai. Ganhamos invicto. Você tem 3 pré-Libertadores Ganhamos invicto, eliminados, isso aí. rapaz. Fica na sua aí. Ganhamos invicto. Agora você tá aí, vai falar de Libertadores. Vocês estão chorando desde a arte. O São Paulo é tricampeão da Libertadores, o Corinthians é tri-eliminado na pré, então E você não pode vocês falar estão nada. chorando. Você não pode falar nada. Sabe por que o São Paulo não vai ganhar a Libertadores? Por quê? Primeiro que eu queria saber se o elenco já tá com tudo acertado com a diretoria. Primeiro que eu só queria falar. Porque quando é o Corinthians a gente não para de falar também. Então vamos falar do São Paulo também. Já acertaram tudo Ainda, que tinha que Capela? acertar? Pois é, eu tô querendo perguntar. Porque essa gestão do Casares, pra mim, é a pior gestão do Brasil. Mas disparada. Não tem transparência. O torcedor, ele fica à deriva. Não tem alguém para posicionar, adoram rasgar o estatuto do clube. Eita. Então, com todo o respeito que me merece, o que acontece na gestão reflete no campo. Vocês querem uma coincidência? Eu não sei se você acredita em coincidências, mas os últimos 2 campeões brasileiros da Libertadores, o Botafogo e o Fluminense, quando iniciaram suas campanhas, estavam no grupo D, que é um grupo que quem está hoje no grupo D? O São Paulo. Olha só. Eu tava animado só com isso, mas coincidência mesmo, eu vi outra. Parece só que quem cai no coincidência grupo do Alianza Lima desde 1980 lá atrás não ganha. Então eu tô nesse meio, mas eu prefiro acreditar no topo. Então você tem que escolher a que você acredita. Se apega na melhor. É verdade, é isso aí, então tô com você. O Arnaldo falou sobre o elenco, que talvez não dê conta, tá? Vamos ver as opções do elenco do São Paulo. Olho na tela. Temos, não?
Temos. Aí ela elenco by Esse é o time titular, vai. Rafael, Cedric, que está renovando seu contrato, Ferrarese, Arboleda, Lanfranco e o Wendel. E tem o Enzo Dias. Do Wendel, hein? Oscar e Alisson, que é o time agora, que é agora. Mas tá voltando o Luiz Gustavo. Lucas, Caleri e Luciano. Metemos um time faceiro aí. Faceirão. É o time do. Tirando o Enzo, é o time do Palmeiras. Sim. Mas aí tem no banco Jandrei, Yang, Sabino, Juan, Igor Vinícius, Enzo Dias, Patrick, Luiz Gustavo, Pablo Maia não, né? Porque tá machucado. Rodriguinho, que tá no vai e volta também no departamento médico, Marcos Antônio, Bobadilla, Negruti, Ferreirinha, Eric, Henrique, André Silva e Rian Francisco. Esse aí é o elenco, as opções do São Paulo. Tá mal, Balbassa? Tá mal. Tá mal. E aí? Tá mal porque tem muito bebê no banco, gente. Não é assim, cara. Legal, outro dia não era o Palmeiras que tinha um monte de cara da base no banco? É, mas os caras estão lá 2 anos jogando, cara. Essa é a diferença. Sim. Entendeu? Tudo bem. Este ano você tinha 5 que subiram este ano, que foram testados no Paulista. Entendeu? Mas, cara, não dá, não compara, porque você tá falando de um clube que ganhou, que tal, que é outra realidade. Não é porque é menino, é base, que tem que todos serem encarados do mesmo jeito. O risco aí, qual é? Qual jogador... Olha, vamos analisar o banco do São Paulo. Qual jogador ali que pode ser titular sem susto? Ferreirinha... Enzo Dias... Enzo Dias... Não. Enzo Dias... Não, na minha sua visão, tá bom. Ferreirinha, Enzo Dias, Bobadilla são jogadores que podem jogar. O André também. São 4. Vou falar mais. Vou falar mais que pode ser titular. Pode falar? Posso falar? Pode. Sabino, Juan. Sabino, boa. Enzo Dias, Luiz Gustavo, Bobadilla, talvez. Vai, mais um. André Silva. 6, pronto. 6. Até porque o elenco profissional tem 30 e poucos, só que aqueles que rodam bastante são 17 a 18. Se você tem 17 a 18 no nível bacana, um treinador se vira. 11, é isso. Mas essa que isso é no calendário que você imagina. Quarta, domingo, uma semaninha para a data FIFA, nesse jeito aí. Cara, esses moleques vão estar jogando, antes de acabar o ano, o mês, eles vão estar em campo. Vão. A maioria deles vai estar em campo e eles vão ser cobrados como se estivessem prontos para estar lá. Entende isso que eu estou dizendo? Claro. É isso que eu estou falando. Então, mas esses caras que eu falei não podem ser titulares do time? Tira os goleiros. Você tem um goleiro titular e um titular já não é mais muita coisa. O reserva é pior ainda. É o que eles estão falando. A distância entre o titular e o reserva aumentou muito para esse ano. Você pega 22. Tem o lado bom e o lado ruim, certo? Ótimo que os titulares estão no nível bacana. Então, são 2, né? É aquela escolha que eu sempre falo. O que você prefere? Ter um time titular melhor ou ter um time mais ou menos ruim ou médio? Em que todo mundo é igual. O que é melhor? Analisar times, tem que analisar elenco para enfrentar. Não, eu sei que tem que analisar elenco. A tabela anterior, vocês vão ver aí a tela anterior. Márcio, eu posso te dar o time do São Paulo, pela última vez, o time reserva do Campeonato Brasileiro do ano passado, que ganhou do Atlético Goianiense, Dia dos Pais, o último domingo que São Paulo jogou. Estava lá com as minhas filhas, né? Então, vamos lá, vamos ver onde estão essas pessoas. Jandrei. Tá lá. Moreira, tá no Porto. Ferrarese e Sabino estão lá. Patrick tá lá. Aí, Marcos Antônio tá lá. Rodrigo Nestor. Saiu. Lisiero. Saiu. Michel Araújo. Saiu. Wellington Rato. Saiu. E André Silva. Você entende? Metade do time saiu. Sobretudo no miolo. Então eu vou voltar no meu argumento. Lisiero. Nestor. Michel, Rato, além de serem canhotos, eles foram muito utilizados no Brasileiro do ano passado, no segundo turno, né? Então, é isso. Por enquanto, você tem... Aí você tem ali na nossa opção, quem tem de meio aí? Tem o Luiz Gustavo, que já era titular nessa época, porque o Pablo já estava machucado, né? Marcos Antônio e Bobadilla. Não tem meia, né? Só tem o Alves, você ganhou moleque. o Alisson, então, você não tem meia. Ganhou um volante reserva. Você não tem Michel, você não tem Nestor, você não... ainda tinha o Galopo aqui que não... Né, que tudo depois. Vai ter que usar o... Vai ter que entrar o Alves, que não tá sem contrato. Que tá com o contrato acabando, o moleque da banda. Então, mas agora vou fazer o advogado do diabo aqui. Galopo. O cara, ele não jogava, ele não era nem relacionado. Talvez se ele tivesse lá, ele ia ser o 10º... Sim, nem tava nesse time aqui. Talvez ele fosse o 25ª opção.
Beleza. O Wellington Rato, que a torcida do Vitória quer... Não, mas ele era titular do time no ano passado, né? Foi titular na Libertadores do ano passado contra o Botafogo. O Nestor foi pouquíssimo utilizado no ano passado. Muito pouco. Não. Entrou pouco, entrou sempre mal. Mas tudo bem, ele não teve um bom ano, mas Então, ele é um jogador que era bastante utilizado. Tá bom, tanto faz você utilizar um cara que entra e não joga nada, do que você utilizar outro que faça alguma coisa, é o que eu acho. Tá bom. É porque, na minha opinião, a gente tá falando, não tem mais o Lisieiro, hein? Poxa vida, e agora? Não, então, mas a diferença é a seguinte... Dessa turma aí, eu concordo com o Michel, acho que é um cara útil, jogava em várias posições. Você tem o Lisieiro... O Moreira era o cara que entrava e sentia dor. E o pessoal reclamava, beleza. Só que ao invés deles... até foi uma melhora. São jogadores... incomparáveis. Porque o Igor segue lá, então... São jogadores formados, né? Prontos já. Esses estão citando Lisieiro, Rato... Sim. Michel. Nestor. O gringo lá, o que você falou, o argentino, que não estava... Galopo. São todos jogadores formados, né? Você quer ver onde o rabo entorta? É você colocar o moleque nisso aí. O São Paulo vai queimar o moleque. Entendeu? A chance é grande, cara. Agora, você fala assim, mas fazer o quê? Tudo bem, fazer o quê? Põe pra jogar, ter que pôr pra jogar. Mas a minha pergunta é o quê? O que o São Paulo tinha que fazer? Tinha que trocar essa turma toda e contratar outros jogadores pra entrar? Veja bem, se você tem 22 caras e a gente chega à conclusão que 17 são, sendo bem otimista, tira goleiro, tira o terceiro, o quarto goleiro, tá? Tira do elenco. Tá. Você tem lá o goleiro titular, o reserva, 22. 11 que jogam, 11 reservas imediatos. A pergunta é, desses 22, quantos são da base? Quantos tem casca para aguentar um campeonato brasileiro? Quantos vão entrar no São Paulo e Palmeiras jogando no sintético, lá no Allianz, que vai ter? Em maio tem. Entendeu? Então, porque teve um jogo de Libertadores você concorda que e o jogador sentiu. Tá bom. Entendeu? Mas você concorda que esse jogo não é o jogo que você não vai usar esses caras da base? Na hora H não vai usar. Então tá, é um jogo grande. Põe em Minas. Põe pra jogar em Minas lá. Já tem lá o primeiro tempo. Não, mas terceiro jogo da temporada, você tem que usar os mas esse é outro tipo de jogo. Entendeu? Não é o Palmeiras no Allianz. Ou põe pra jogar no Castelão do Ceará. Eu sei, mas tem tantas diferenças. O impacto é menor. O que é pior? Você perder de 3-0 do Galo ou você perder de 3-0 do Palmeiras? Só que no meio disso aí, você tem Libertadores, que é a prioridade do São Paulo. Sim. É isso que eu estou dizendo, que o São Paulo vai sofrer, porque na hora que precisar, não é porque eu quero, é porque vai chegar uma hora que vai precisar. Então vai ter São Paulo e Flamengo no domingo, no Maracanã, São Paulo e alguém na Libertadores na quarta-feira, e São Paulo e Internacional em Porto Alegre. É o Galo, é o primeiro, tá aí, tá aí já o Galo, é o primeiro jogo já, fora de casa pelo campeonato. Como é que faz? A questão, Massini, é que isso tem uma estratégia por trás e acho que a comunicação tem que ser clara para entender por que o São Paulo fez isso. O São Paulo não fez isso porque quis, precisou, né? Então, a questão lá do FIDIC, agora lá, na entrevista recente, na Comebol, no sorteio, estava lá o Carlos Belmonte, diretor de futebol, falando. Enxugamos 1.200.000 da folha de pagamento mensal, não chegamos ainda no objetivo, que era mais de 1.500.000, dispensando, negociando 15 jogadores e contratando 4, sem custos. Os 4 entraram na folha de pagamento. Então, o São Paulo é o único dos 20 clubes do Brasil que fez esse movimento. O Depay ele participa de um gol, de uma assistência a cada 103 minutos, tá? Guarda esse número. O Estevão, o grande craque do Palmeiras, participa a cada 127 minutos. E o Lucas Moura, que é o principal jogador do São Paulo, participa a cada 189 minutos. O principal que no Paulista fez? 3 gols. E por que a gente não dá pau no Lucas Moura? Esse é o ponto. Mas por quê? Qual é o ponto? Pô, 3 gols, Veloso, ele tem. Sabe quantos gols tem o Caleri? Pouco mesmo. Acho que se eu não estiver errado, 3. O artilheiro do São Paulo, sabe quem é? André Silva. André Silva com 5 gols. Como é que um cara que ganha a fortuna que o cara ganha, o nome que o cara tem, disputa o Campeonato Paulista, faz 3 gols e é idolatrado? Nossa, o Lucas Moura, mas 3 gols. Esses números mostram... 3 gols no Campeonato Paulista. No Campeonato Paulista, 3 gols. O Oscar. Sabe quantos gols tem o Oscar? Que, por sinal, você, Dorival Júnior, você levou o Oscar para estar entre os 50 e não levou o Rafael Veiga. Você está de sacanagem. Está de brincadeira.
Sabe quantos gols tem o grande Oscar? 2. Pode isso, Nicola? Souza, pode isso, Souza? Então, não pode. É um jogador que espera mais. Agora, o que a gente tem que analisar é isso que a gente está analisando do Memphis. O que esse jogador produz para o time. Mas quem produz mais? Às vezes... Hoje, do Memphis, Oscar e Lucas? Não, o que eu tô mas não tem nem comparação, o que eu tô dizendo... Você me desculpa, hein, Souza? Olha só... Você pode falar o que você quer. Não. Você nem vai pra Tupã, hein, Souza? Olha só, você não tá entendendo. Você nem vai, hein? Ó, o Lucas hoje é o cara que coloca o São Paulo nas costas. Tinha 1000, hein? Não, tem ainda. Só de gasolina. É. Vou te levar o ar-condicionado na temperatura que você quiser. Então, Então, falar com você, cara? Você tem que ver o que esse jogador produz para o clube, para o time. Você não pode analisar só por 3 gols. O que o Lucas produz? Pô, ele é o principal jogador do time. Ele bota o time nas costas e carrega o time. Mas se ele tivesse feito 7 gols, poderia estar na final. Mas não está na final por causa do arbitragem. Mas ele ganha 3 milhões por mês fazendo 2 gols. Erro de arbitragem. Não, ele fez 3. Erro de arbitragem só, Souza? Não, foi só pelo erro de arbitragem, sim, senhor. Então quer dizer... No Horizontino foi um erro de arbitragem. Não foi? É, que o mesmo VAR que analisou, deu a mesma coisa para ele reclamou. Tô te falando. Palmeiras que gol São Paulo só foi por causa disso. Que gol que o São Paulo fez no Allianz Parque? O quê? Que gol que o Lucas fez, que o Caleri fez no Allianz Parque? Nenhum. Então? Nenhum, mas se então o juiz não tivesse passar? Se o juiz não tivesse dado o pênalti, ia pra pênalti. Então, como você sabe que o Lucas ia bater o pênalti e fazer? Claro que ia fazer contra o Palmeiras. O Palmeiras não ganha uma decisão por pênalti, craque. Nicola, pra terminar. Só pra fechar. O Memphis Depay tem ótimos números no Corinthians. Embora a participação dele na Libertadores tenha sido ridícula. Ridícula. O ponto é, esse cara foi contratado a peso de ouro. O Corinthians, ele cobra o quanto ele quiser. Não só ele, né? O Vitor Roque foi. Sim. Mas, não é verdade? O Paulinho foi. Mas é assim, craque. O Oscar foi. Só o Neymar, Daniel Alves foi. Mas só o Neymar tem um contrato. O Rames Rodrigues foi. É que assim, craque, na história do futebol brasileiro, só o Neymar tem um contrato maior do que o Memphis. Então, a regra do Memphis... E o Neymar tá jogando aonde? Tá jogando no Santos. Mangaratiba andando de bicicleta. Vocês acreditam nessas palhaçadas? Vocês acreditam o cara ficar andando de bicicleta? Vocês acreditam nisso, velho? Cheguei a ler que Mangaratiba vai ter uma condição melhor do que o Santos. Não, os caras estão fazendo uma ciclovia pra ele andar de bicicleta. Vocês estão de brincadeira, é o ídolo que vocês têm. É o ídolo dos meus 2 filhos. É esse cara aí. Tá bom, então. Coloca o Messi falando aí, Cascão. Eu soltei um vídeo exclusivo lá para membros, trazendo a renovação de contrato do Rafael e o salário, o novo salário do Rafael com essa renovação contratual. Tá lá para os membros que estão ajudando aqui no crescimento do canal. Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube? Arboleda no Grêmio, que história é essa? Foi o Marcos Souza lá da GZH, é uma imprensa lá gaúcha que faz um trabalho de credibilidade. E aí ele trouxe a seguinte informação e a gente vai trazer o que a gente conseguiu, tá? Na informação dele, o Arboleda teria solicitado a diretoria do São Paulo para fazer a negociação com o Grêmio, que o Grêmio estaria novamente de olho na situação do zagueiro. E aí, sempre respeitando as informações dos colegas, a gente vai apurar o que a gente consegue trazer daqui, né? Primeiro eu tentei conversar com o pessoal lá do Sul, o pessoal não quis comentar, falou, meio que despistou ali, mas quando a gente apertou um pouco, a gente confirma que há um interesse da contratação do atleta, né? Inclusive foram as mesmas fontes ali que a gente conseguiu com exclusividade trazer a dívida que o São Paulo tinha com o Ferreirinha. E aí, a gente sabe do interesse, então vamos buscar informações com o staff do atleta, com as pessoas próximas ao atleta. A gente ouve que o Arboleda está feliz no clube, que ele quer continuar no São Paulo, que ele tem esse projeto de continuar no clube, cumprir o seu contrato até 2026, mas que o Grêmio, de fato, continua interessado e teria feito uma sondagem, uma sinalização de pagar valores consideráveis correspondentes ao que ele recebe hoje no São Paulo, por exemplo, o famoso aumento salarial, mas que o atleta em um primeiro momento gostaria de permanecer, está feliz no clube e quer uma sequência dentro do São Paulo. E aí a gente passa para o lado do São Paulo, que nega veementemente que tenha recebido qualquer contato do Grêmio nos últimos dias, confirma lá no início do ano que houve essa tentativa de
ter uma negociação envolvendo ali a grana que o São Paulo deve em relação ao Ferreirinha e tudo, mas que nos últimos dias ainda não chegou nada para ele e desconhece qualquer chance do Arboleda ter pedido para sair. Até a alta cúpula do São Paulo não chegou um desejo do atleta. Ó, São Paulo, me negocia aí, estou indo embora, a mala já está lá fora, vou te deixar. Não chegou isso ainda. Então, essa é a parte oficial de São Paulo. Então, o que a gente conclui é de que, de fato, o Grêmio deve fazer uma proposta nos próximos dias para tentar a contratação do Arboleda. O Arboleda está com 33 anos, tem contrato até dezembro de 2026 e, em um primeiro momento, deve cumprir esse contrato. A não ser que o Grêmio faça uma proposta financeiramente interessante para o São Paulo. Até o pessoal que eu conversei lá em Porto Alegre falou que o Grêmio tem para essa janela doméstica liberados 4 milhões de dólares para fazer o investimento. O que daria ali algo em torno de... eu não vi a cotação hoje do dólar, mas deve dar algo em 25, 24 milhões de reais. Mas também tem a questão do Ferreirinha. Na ocasião anterior, o Grêmio teria sugerido a possibilidade, com a inclusão da dívida com o Ferreirinha, algo em torno de 5 milhões de dólares. Então, será que agora o Grêmio vai fazer uma proposta ainda maior ou vai tentar, de fato, seduzir o atleta com um salário maior para ver se ele forçaria a barra para deixar o São Paulo? Isso a gente vai ver só nas cenas dos próximos capítulos. Mas o que a gente conseguiu entender de Grêmio, São Paulo e Arboleda é que, de fato, o Grêmio deve tentar a contratação do Arboleda aí nos próximos dias. Vamos ficar de olho aí nessa situação para ver o que a gente consegue apurar e o que sai aí nos próximos dias, se de fato esse interesse vai se concretizar em uma proposta oficial. Fechou? Tô suando aqui, tá calor.